Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da série onde estamos desenvolvendo aqui do zero um projeto, em linguagem Java, banco de dados MySQL e framework Eclipse Link para gerenciar o empréstimo de equipamentos dentro de uma escola ou de qualquer outra instituição de ensino, tá? Na última aula a gente fez aqui a parte do... Iniciamos, na verdade, o CRUD do formulário de equipamentos e fizemos aqui a parte do salvar e do listar os equipamentos que já estão cadastrados dentro dessa tabela que a gente tem aqui embaixo, tá? Vou até dar um Shift F6 aqui para executar, para que vocês vejam como que está essa parte aqui do formulário de equipamentos. Bom, então já temos aqui alguns equipamentos cadastrados, tá? A gente consegue inclusive fazer o filtro deles aqui, tá? Então, por exemplo, da show ou notebook, tá? A gente consegue fazer o filtro. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fazer o preenchimento dos dados, quando eles forem selecionados aqui dentro do formulário e como fazer a parte de atualizar e excluir. Tá? Igual a gente havia feito lá no formulário de funcionários, ok? Então, vou fechar aqui. Então, a primeira coisa, um pré-requisito para que ele consiga atualizar e excluir é que o equipamento selecionado apareça, seja preenchido aqui dentro do formulário, tá? Igual a gente fazia lá no formulário de funcionários. Então, aqui no formulário de funcionários. E aqui a gente tem o método preenche campos, tá? Que é esse método aqui. E ele justamente pega a linha selecionada na tabela, faz a busca do funcionário e joga dentro dos campos, tá? Então, para economizar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse método aqui. E vou voltar aqui no form de equipamentos, vou vir aqui no código fonte e abaixo aqui do preenche tabela, tem aqui o método preenche tabela, eu vou colar esse método preenche campos, tá? Então aqui, ó, esse método vai pegar o equipamento selecionado na tabela e preencher o formulário com os seus dados, tá? Então aqui, obviamente, não vai ser o TBL funcionários, vai ser o TBL equipamento, tá? Então vocês têm que fazer essa alteração aí, ó, em todas essas ocorrências, ó. Na verdade, aqui e aqui, beleza? Aqui ele vai fazer a busca não pelo funcionário DAO, mas pelo equipamento DAO. Então é só trocar também. E aqui, obviamente, o método não vai ser find funcionário, vai ser find equipamento. Beleza? E obviamente aqui também eu preciso alterar, Aqui ele vai me retornar um bins equipamento e não um bins funcionário. Então eu coloco aqui, ó, equipamento e troco aqui no id e.getID. Depois ele tem aqui, ó, o nome equipamento, Então aqui, ó, txt nome equipamento, ele vai ter o e.get nome equipamento, certo? E dentro do JS quantidade, a gente vai dar aqui um set value que vai ser justamente o e.get quantidade, tá? E aqui na mensagem selecione um equipamento na tabela, certo? Caso não tenha nenhuma linha selecionada, o método ele não pode dar esse erro, por isso tem essa condição do if else, tá? Então basicamente eu copiei lá o método e alterei, porque onde era TBL funcionários eu coloquei TBL equipamentos. Aonde ele chamava o funcionário DAO, eu troquei para equipamento DAO. Como ele retornava um funcionário, aqui ele vai retornar um equipamento. E fiz a adaptação aqui na hora de jogar dentro dos TXTs e daquele JSpinner lá, tá?
Só você copiar, colar e ir alterando, né? Basicamente alterar onde estava o funcionário, colocar equipamento e adaptar aqui, né? Visto que esse formulário ele tem um campo a mais no formulário, que é justamente o JS quantidade, tá? Muito bem. Então salvei aqui, tá? Agora o que vamos fazer, né? A gente vai criar aqui o evento, né? Dentro da tabela, justamente para chamar aquele método sempre que um item for selecionado, tá? Então a gente vai vir com o botão direito, eventos, mouse e mouse clicked. Então ele criou aqui o mouse clicked, tá? Quando ele clicar em uma linha dentro da tabela, a gente vai chamar o método preenche campos. Ok? E além de chamar nesse método aqui, a gente também vai chamar naquele método eventos, né? Igual a gente já havia feito no funcionário, no evento key. Só confirmar aqui qual que é. Vou descer aqui. Key released, tá? Então no método key released. Então aqui o botão direito, eventos, key e a segunda opção aqui, key released. E da mesma forma a gente chama o método preenche campos. Beleza? Então vou dar um Shift F6 aqui para vocês verem como tá ficando. Então quando eu seleciono aqui, ó, o equipamento, ele preenche as informações dele no formulário. Ó, notebook, data show. E aí, obviamente, eu coloquei naquele key released, porque caso eu faça aqui a navegação via a setinha do teclado, ele também entende que ele tem que chamar o método para atualizar lá em cima, certo? Então, beleza. A partir do momento agora que a gente tem os dados sendo carregados, a gente vai conseguir fazer o atualizar e o excluir, ok? Só que antes a gente vai definir aqui a action do botão novo. Então, vou fechar. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em botão novo, direito, eventos, action performed, e dentro desse btn novo action performed eu só chamo o método limpar campos, tá? Para que isso é importante? Vocês já vão ver. Ó, quando eu estou querendo inserir um novo equipamento, o atualizar e o excluir ficam desabilitados. Quando eu seleciono aqui, ó, um equipamento, ele desabilita o salvar e habilita o atualizar e o excluir. Vamos supor agora que, beleza. Cliquei aqui no notebook, vi as informações dele, agora eu quero cadastrar um novo equipamento. Eu clico no botão novo, vejo que ele desabilita os botões atualizar e excluir, limpa os campos, tá? E já coloca para mim o cursor aqui dentro do nome do equipamento, tá? Então isso é para melhorar aí a navegabilidade dessa telinha. Ok? Beleza, então agora a gente pode ir para o atualizar e para o excluir. Então a gente vai fazer mais ou menos no esquema que a gente fez aqui dentro do funcionário, tá? Então é basicamente pegar as informações do formulário e passar para o método edit do controlador, que ele faz o update lá no banco, tá? Então vamos voltar aqui no form equipamento. A gente vai vir aqui no atualizar, botão direito, eventos, action performed. E aqui dentro, né? Então, primeira coisa, pegar os dados dos txts, tá? Então aqui, ó, int id vai ser igual a integer.parseInt txtid.getText. Então, converte o string que foi retornado em inteiro, salva dentro dessa variável, ok? Beleza, agora a gente pega o nome do equipamento. Então string, nome equipamento vai ser igual ao txt nome equipamento ponto getText. E por fim falta pegar o quantidade, né? Então int quantidade vai ser igual a integer parseInt js quantidade ponto get value ponto toString, certo? Beleza.
Agora, o que precisamos fazer, né? A gente precisa fazer a busca do equipamento dentro do controlador, tá? Até voltar aqui no form funcionário. Ele faz aqui a busca. Ele retorna aquele equipamento, no caso que ele retorna o funcionário que foi buscado pelo ID. E aí ele vai substituindo em cada atributo o novo valor que ele quer atualizar, né? Então o novo nome e a nova quantidade, que é o que a gente vai fazer no form equipamento. Então aqui a gente tem que buscar o equipamento E, chama ele aqui de EQ, porque depois a gente vai fazer um try catch e vai ter o exception, né? Então o equipamento EQ vai ser igual a gente chama aqui o nosso DAO, que é o equipamento DAO, e chama o find equipamento e passa aqui justamente o ID como parâmetro. Então o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim dentro dessa variável EQ aquele equipamento, né, o equipamento que tem aquele código com todas as suas informações, seu nome e a sua quantidade. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir o nome e a quantidade que está dentro dessa variável por esses novos valores aqui, que foram preenchidos nos txts e que foram recuperados para dentro das variáveis nome, equipamento e quantidade. Então na linha de baixo eu faço aqui ec.setNome vai ser o nome equipamento, vai ser essa variável. E o ec.set quantidade vai ser essa nova quantidade aqui, tá? Beleza, agora eu faço o try catch e chamo aqui o método equipamento DAO.edit. Então this equipamento DAO.edit e passo a variável EQ que já está com os valores atualizados. Então ele chama, a gente dá uma mensagem de sucesso. Então, equipamento atualizado com sucesso. A gente limpa os campos, tá? E a gente chama o preenche tabela novamente para que aquele equipamento que foi atualizado já apareça com os novos valores dentro da tabela, tá? Se ele caiu aqui no exception, a gente dá uma mensagem de erro. Erro ao atualizar equipamento, certo? Então, basicamente, para poder atualizar é isso: recuperar os dados do formulário, buscar aquele equipamento que o usuário deseja alterar, setar os novos valores e chamar o método edit, certo? Então, Shift F6 aqui novamente. Então, vamos supor que eu queira alterar aqui o notebook, que é o equipamento 2. Cliquei, ele carregou aqui, então vamos supor que o nome do equipamento é notebook HP. E a quantidade dele, na verdade, não é 5, a verdade é 8, certo? Então, eu alterei aqui o nome daquele equipamento e alterei também a quantidade. Depois que eu fiz isso, se eu clicar no atualizar, ele fala equipamento atualizado com sucesso, ok? E vocês podem ver aqui na tabela que o ID 2, né, o equipamento 2, ele está com o nome atualizado, né, notebook HP, e a quantidade dele também foi atualizada para 8 unidades. Tá? Então aqui o método de atualizar já está funcionando. Para finalizar, a gente precisa fazer agora só o excluir. Tá? Então fechei aqui. A gente vai voltar aqui no form funcionário para relembrar como a gente fez o processo de exclusão. Tá? Então, basicamente, a gente precisa pegar o ID que vai estar preenchido no txt_id e passar ele como parâmetro para ser excluído. A única diferença é que aqui a gente tem uma verificação antes. A gente usa esse JOptionPane show confirm dialog para confirmar se o usuário deseja realmente excluir aquele registro, tá? Lembrando que esse método aqui é um método que retorna um inteiro e ele retorna 0 se foi clicado em sim, 1 se foi clicado em não e 2 se foi clicado em cancelar.
E aí, obviamente, nesse caso aqui, o que interessa para nós é só se ele clicou 0 ou se ele não clicou 0, né? Se ele clicou, continua com o processo de exclusão. Se ele não clicou, a gente não faz nada, tá? Então, vamos voltar aqui no Form Equipamento. A gente vai vir aqui na aba Projeto e a gente vai criar aqui o Action Perform de dentro do excluir. Então, eventos Action Perform. Então, a gente vai fazer aqui, ó, int resposta vai ser igual a jOptionPane.show confirme dialog. E vamos colocar aqui, deseja realmente excluir. E aí a interação que o usuário tiver vai ser salva dentro dessa variável resposta, tá? E aí a gente faz, se o resposta for igual a 0, significa que ele clicou em sim. Se ele clicou em sim, a gente exclui, né? Opa, beleza. Como que eu faço para excluir? Para excluir eu preciso só do ID dele. Então eu vou colocar aqui, ó, int id vai ser igual a integer parseInt txtid getText. Chamo o método lá dentro do controlador. Então this equipamento DAO ponto destroy. Esse é o método que vai excluir. Então ele destroy, método para excluir. A gente dá uma mensagem de sucesso. Só um detalhe que a gente precisa colocar isso aqui dentro de um try catch, né? Então vou abrir aqui, ó, try catch e vou recortar isso aqui para dentro. Então pane show confirme equipamento excluído com sucesso, certo? A gente pode limpar os campos e a gente pode preencher a tabela novamente, justamente para que o equipamento já não seja mais mostrado dentro dela. Caso ele caia dentro do catch, a gente dá uma mensagem de erro. Então a gente coloca aqui erro ao excluir equipamento, certo? Muito bem. Então o método aqui de excluir também está pronto. A gente vai dar um Shift F6. Vou adicionar um novo aqui, ó, teste. Colocar aqui a quantidade 10. Salvei. Beleza, apareceu aqui. Vamos supor que eu queira excluir esse registro teste. Eu clico nele, vai aparecer aqui. Cliquei no excluir, deseja realmente excluir? Se eu colocar aqui, ó, não, veja que ele não faz nada. Se eu clicar no cancelar, ele não faz nada. Só se eu clicar no sim, que ele vai equipamento excluído com sucesso, ele excluiu. Tá? Só que pelo jeito eu coloquei lá o método errado, né? Vou fechar aqui. Aqui não é show confirm, é show message, tá? Então eu tinha colocado errado aqui a mensagem de sucesso. Então vou executar novamente. E agora sim, vou colocar aqui teste 3 unidades. Salvei. Veja que ele vem com código 4, né? Porque como já houve em algum momento o código 3, ele não reaproveita, né? Autoincremento ele vai sempre pular para o próximo número. Selecionei. Cliquei no excluir. Sim. Excluído com sucesso. Agora sim o botão está certo. Ok. Ele não aparece mais aqui, tá? Então aquele registro foi efetivamente excluído do banco de dados, tá? E dessa forma a gente chega aqui ao fim desse CRUD de equipamentos, né? Então esse formulário aqui ele já está salvando novos equipamentos, ele já está pesquisando aqui os equipamentos, ele está preenchendo os campos, ele está atualizando e ele está excluindo, certo? Então a parte aqui do CRUD de equipamentos
também foi concluído. Então, até agora a gente já tem o formulário de funcionários pronto. Vou fechar aqui. A gente tem aqui a parte do formulário de funcionários pronto e a gente tem o formulário de equipamentos também prontos, tá? Basicamente são as duas coisas que a gente precisa para poder realizar os empréstimos. Saber para quem eu estou emprestando ou para qual funcionário eu estou emprestando e saber quais os equipamentos estão sendo emprestados, tá? Então a gente já tem aqui subsídio para poder fazer o formulário de empréstimos. Então, a partir da próxima aula, a gente vai dar prosseguimento justamente iniciando o processo de efetuar os empréstimos, né, emprestar os equipamentos e também o processo, né, a funcionalidade de dar baixa quando os equipamentos forem entregues, né, ou eles forem devolvidos. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e a gente se vê na próxima.